Bom dia, pessoal que me segue aqui no meu canal do YouTube. Eu agradeço sempre o fato de você assistir aos meus vídeos. Às vezes são sobre astrologia, outras vezes sobre simplesmente assuntos esotéricos. Vocês sabem que eu sou taróloga, eu faço astrologia cabalística, astrologia médica, que na realidade não poderia ser chamada de médica, mas astrologia da saúde ou do bem-estar, que é uma astrologia voltada para o bem-estar do corpo e do espírito. São as coisas que me interessam, mais de 40 anos, quase mais de 40 anos de experiência, e eu faço atendimentos, então se você gosta desse canal, já aproveita, clica aqui, fala para mim, eu gostei, não gostei, assuntos que você quer que eu comente como astróloga. Eu dou aulas online na DM Astro e eu gostaria muito de saber sua opinião. Mas vamos lá, vamos falar das previsões astrológicas dessa semana. Uma semana muito, muito tensa e vai continuar tensa durante um tempo. Por quê? Porque aconteceu a lua nova, e quando acontece uma lua nova, ela marca o mês inteiro. Lua nova de Escorpião. O signo de Escorpião já é um signo que é considerado muito intenso, é chamado de signo violento. Mas assim, o signo de Capricórnio também é violento, o signo de Áries também é violento. Isso não quer dizer necessariamente que é uma violência que você vai sair por aí dando murro, né, em todo mundo, ou atacando todo mundo. É mais uma violência interna, ou seja, é uma violência que você às vezes tem que lutar consigo mesmo. E por quê? Porque o signo de Escorpião, que é o oitavo signo do zodíaco, ele fala de uma área que eu chamo de sexo, poder e morte, ou controle, se você pensar. Mas é vida e morte, transformação, transmutação, mudanças. Necessariamente você passa de estado. Ou seja, às vezes eu me confundo com o italiano, tá? Especialmente em certos dias que a gente está mais cansado. Tive uma semana muito intensa de acontecimentos. Então, eu vejo, assim, pelas minhas observações, com esses anos todos, tanto de atendimento quanto de horóscopos, né, de fazer palestra, de dar palestras, que é muito importante a gente analisar sempre os vários planos de manifestação que são os planos de manifestação. A manifestação começa no campo sutil, para depois vir para a parte emocional, psíquica, emocional e material. Então, são quatro estágios, né? Isso a astrologia cabalística nos ensina. E essa semana, realmente, nós estamos iniciando, porque do dia 1º para o dia 2, exatamente entre os dias dos santos e dos mortos, olha que incrível. Esse ano nós tivemos eh, a lua nova. Então, até a lua, a fase crescente, na realidade, a lua vai crescer. Então, ao crescer dentro dessa mesma configuração, você pode pensar que ela estaria continuando a alimentar, né, o nosso planeta, né, porque as configurações têm uma relação com como estão os planetas no céu e o que eles podem nos proporcionar aqui no campo terreno, né? Então, como é que você vai, como é que eu poderia dizer, aproveitar esse momento, né? Eu tive realmente um dia especialmente muito forte, né, essa semana, por dois motivos. Eu tenho lua em touro, no signo de touro, que é o signo de oposição ao signo de escorpião. O signo de touro é a área casa 2, a área das posses, bens materiais e tudo aquilo que te dá segurança. Né, a gente adquire os bens, compra uma casa, tem o seu lar, tem o seu teto, né? E aí a gente viu a grande catástrofe que aconteceu, por exemplo, em Valência, né, na Espanha, onde as pessoas perderam tudo com uma violência muito relativas ao signo de água, visto que o signo de Escorpião é um signo de água. Eu estava até esperando uma erupção vulcânica, mas ainda pode vir.
mas as catástrofes naturais, né, ligadas aos signos de água. Muito intensos e com destruição e que teve uma mortandade muito elevada. Isso também aconteceu por quê? Porque o regente do Escorpião, que é Plutão, está num grau que se chama grau anarético, tá? O grau anarético, 29 graus, saindo finalmente de Capricórnio e entrando no signo de Aquário, onde ele permanecerá os próximos 19, 20 anos, marcando toda essa nova geração da tecnologia, da mudança, da inteligência artificial. Nós veremos robôs para todo lado, e quem sabe um homem biônico que possa trocar os pedaços do corpo, inclusive com essas partes cada vez mais tecnológicas, né? Iremos para fora do sistema solar, certamente, mas eu não estarei aqui para ver. E nesses dias, não é só de hoje, tá? Faz um tempinho. Deixa eu ver quanto. Eu posso até falar para vocês, porque as grandes conjunções têm um desenvolvimento, tem um começo, meio e fim, tá? Plutão, ele esteve em oposição a Marte, tá? Essa oposição começou em julho. Não me lembro se foi um período de recrudescimento também, como é que eu poderia dizer, é, da guerra, né? Foi? Das guerras, ou seja, abriram outras fontes de guerra, né? Quer dizer, isso começou realmente em mais forte, forte mesmo, comecinho de outubro. Então, já te fala que o mês de outubro seria um mês muito, muito, muito intenso em acontecimentos catastróficos. Isso, sejam eles causados pelo homem, aliás, sempre são causados pelo homem, que eu acho que é mesmo as grandes inundações, as mudanças climáticas, todas foram causadas pelos homens. Essa intensidade de Marte em oposição a Plutão, ou de Plutão é Marte, porque é ele que anda mais rápido, né, que ele se movimenta mais rápido, então é ele que faz a oposição. Então, os dois estavam, nesse dia da alunação, em oposição, 29 graus, que é esse grau de mudança. É como se você, na hora da mudança, faz aquela revolução dentro da tua casa, que você, naquele dia você não acha nem onde estão as calcinhas, entendeu? Não, você chega tem que pegar tudo que você tem, aí você fala, onde eu coloquei isso, onde eu botei aquilo. Isso só que vai realmente ficar mais forte. Em dezembro também, em janeiro, nós teremos um recrudescimento, uma volta disso. Vamos esperar que antes disso a gente consiga, sei lá, uma paz, uma trégua, uma conversa, né? Porque logo, logo, enfim, o Sol está no segundo decanato. Vocês sabem como é que funciona os decanatos? É como se o presidente pedisse para o primeiro-ministro, ó, vem me ajudar nessa área. E o primeiro-ministro faz um papel de ajudante, que seria o quê? Segundo o decanato do signo de água, onde está o Sol, é o signo de peixes. Então, tem Netuno para ajudar, tá? Então, teremos muita chuva, né, também. Vocês sabiam que existe astrometeorologia? Existe, sim. Muitas vezes a alunação marca também esse momento eh, assim, podemos olhar, né, as coisas que acontecem e se vai chover, não vai chover, se é mais ventoso, se é mais quente, se é mais seco. Isso muito pode se ver no mapa da alunação. Mas vamos voltar ao mapa dessa semana, que a gente estava falando exatamente. É, e não esqueçam que esse meu horóscopo que eu falo, né? Às vezes eu gravo no domingo, eu fiquei meio ruinzinha, fiquei praticamente um mês sem poder fazer, mas está sempre publicado no meu site, que se chama astrocílios.com.br, que está dentro do portal de autoconhecimento Somos Todos Um. Então, não esqueçam isso. Se vocês perderam a gravação, não sabe, ou aqui no meu canal do YouTube, mas eu gosto de ler. Então, vai ali, né? E vocês vão ver que é no astrocílios.com.br, vocês podem ler, tá bom? E entre em contato comigo pelo WhatsApp se vocês precisarem
de consultas, atendimentos, orientações e mentorias. Mas vamos falar, essa semana, então, teremos, no final da semana, a lua de Aquário. Eu acho que a lua de Aquário pode ajudar, sim, ao entendimento entre as pessoas. A lua de Aquário é uma lua que fala de fraternidade, de igualdade, de tolerância, de amizade, de estar juntos, todos juntos podemos fazer alguma coisa, deve ter muita solidariedade. Não é uma solidariedade, veja bem, que é física. O aquário é um signo de ar, então é mental. O aquário organiza, o aquário fala sobre conhecimento, o aquário se informa, o aquário sugere livros, sugere coisas para você. Então, esse lado aquariano é também o aquário, ele te dá a mão, né? Isso é muito bom. Como é que fica, então? Se iniciamos nessa energia da lua nova, que ainda estava com Saturno retrógrado em peixes, que pode estar trazendo para você, por exemplo, alguma morte, né? Como aconteceu comigo. É uma morte que foi anunciada 7 dias atrás, ou seja, 7 dias antes da lua nova. Onde estava a lua 7 dias antes? Na fase minguante. E o fato da alunação de Escorpião fazendo aspecto com esse Saturno retrógrado, que está no signo de Peixes. Então, atinge particularmente nosso lado emotivo, emocional, sentimental, sensível, compassível. Você sabe o que é compassividade? É você se compadecer com o outro. Olha que palavra linda que é meu compadre. Né? O que é um compadre? Né? Antigamente se usava muito isso, ele é meu compadre. É mais do que um amigo. Porque o amigo pode te sugerir, pode te dar uma informação, pode te socorrer, mas é sempre de uma forma mais intelectual. O compadre não. O compadre chora com você, ri com você, compartilha suas dores e suas alegrias. Então, o compartilhamento é uma coisa muito importante nesse período, tá? É um foco muito forte com essas catástrofes coletivas, destruição e morte. Porém, tá? Eu não acho que as guerras terminam agora e não vão terminar tão cedo, mas começa a ter uma guerra que dure mais de 2 anos e meio, 3 anos é muito, né? Já temos a guerra da Ucrânia, que já está passando dos limites. Eu fico com muito medo quando Marte se opõe a Plutão, porque podem ocorrer ainda novamente bombardeios e pode envolver, sim, uma usina, por exemplo, atômica. Então, é muito perigoso. Plutão rege o átomo, né? A explosão atômica é regida por Plutão. Vocês não esqueçam que Plutão estava no signo de Leão na Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai entrar num signo de Aquário que é oposição. Então, pode ocorrer uma outra destruição de outra forma, no qual haverá mais solidariedade, mais necessidade de nos unirmos antes que a destruição seja total. Não estou falando isso para assustar, não, tá? Uma outra configuração marcante, que é formada pela oposição de Vênus, está em Sagitário e Júpiter em Gêmeos, indica muitos assuntos, seja relativos à justiça e ao jurídico, seja na pauta dos noticiários, por exemplo, como as eleições americanas. Tá? Então, Gêmeos e Sagitário vão falar dessa área, que é a área mais da comunicação. E a oposição de Mercúrio a Urano, que também está no mapa da alunação, indica reviravoltas surpreendentes que envolvam assuntos financeiros e bancários. Isso não é somente inflação, mas, por exemplo, mudanças que são feitas dentro do campo, novas regras, por exemplo, que venham e que podem surpreender, que podem incomodar, tá? Uma coisa importante, porém, que a gente não pode esquecer, que o signo de Escorpião, quando eu falo que é da morte, sexo, poder e morte, não esqueça que no sexo a gente cria a vida. Ou seja, o sexo é formado do quê? O que que a gente leva a gente primeiro é a atração muito forte, ou seja, um imã muito forte que une duas pessoas e com essa união, os nossos órgãos genitais que entram nessa energia de criação, né, é quase incontrolável.
E aí você vê, né? Então a gente viu, sempre viu, o espermatozoide que corre, 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 corre para pegar o óvulo. E o primeiro que pega, ai, que bom, agora cheguei, agora vem a vida. Mas essa vida não é sempre que acontece, né? Muitas vezes está feita em laboratório pelos médicos, mesmo eles não sabem. Deu o óvulo conseguiu ser fertilizado ou não, né? Isso não depende do ser humano, não depende. As energias disponíveis nesse momento vêm de outro campo, de um campo muito mais sutil, né? Depende disso. E muitas vezes a astrologia sabe ver isso, e eu vejo muitas vezes, e ajudo também as mulheres que querem, às vezes, engravidar, ter filhos, e que às vezes usam um momento que não é o momento adequado para fazer, por exemplo, inseminações. Mas vamos voltar à nossa semana. Então, eu vejo assim, que ao ingressar em Sagitário, Mercúrio, ele falou também dessas pausas, dessa conversa e do envolvimento, talvez, de religiosos, né? O Papa, os grandes, até rabinos, que se envolvam nesse assunto. Me parece muito fácil somente dizer: "Ó, rezemos pela Ucrânia, rezemos por Gaza, rezemos pelos palestinos." Meu, não é só isso, tem que se mexer, né? Então, muito bem, vamos lá falando sobre isso. De qualquer maneira, por último, eu falaria assim, já que nós estamos iniciando o período natalino, é tomar cuidado com o excesso de despesas, porque também com essa oposição a gente pode se gastar mais do que deve e sim embananar depois para pagar. E uma outra coisa, definir situações. O que que eu falo de definir situações? Às vezes são situações que você está arrastando. Estão lá dentro no teu coração e depois do coração foram lá no fundo do teu inconsciente. E aí você não quer mexer com aquilo. E de repente, uma lua nova, que né, a lua, quando ela fica escurecida, é como se te permitisse entrar no fundo do poço, no teu buraco negro, o seu particular, onde você esconde as coisas. Eu finjo que eu estou bem, mas lá dentro eu estou um caco. Por que fazer isso? Você está precisando de socorro? Grita. Se uma relação é tóxica, saia, antes que seja tarde. Com a Plutão em oposição a Marte, aumentaram os feminicídios, os acidentes, inclusive dentro das famílias e domésticos, tá? Não é só o homem que mata a mulher. Teve agressividade de pai com criança, isso eu tenho visto assim um pouco na televisão, eu vejo pouco, tá? É, mas assim acompanho os noticiários internacionais. Meu Mercúrio é aquariano, né? Então eu gosto de saber um pouco de tudo, né? E não somente do meu pequeno eu. Sentimentos e emoções que devem ser transformados. Então, se você tem uma mágoa, se tem uma raiva, você pode ser surpreendido, inclusive, por alguma situação que te traz de volta e abre esse poço. Sabe, eu falo assim. Eu vou contar uma coisa que é assim, pode te parecer grosseira, mas aconteceu uma vez é, com um mau aspecto de Plutão e fui visitar uma pessoa. Quando eu cheguei na casa dela, era casa, não dava para entrar. Por quê? Porque tinha o poço, não sei como é que chama, é a caixa onde vão os dejeitos da casa, né? Sejam eles os nossos, sejam os da cozinha, sei lá, mas o esgoto tinha estourado. E tinha um cheiro insuportável e não dava para entrar, porque estourou essa caixa. Nunca tinha me acontecido isso, mas eu fui olhar o mapa. Eu falei, gente do céu, Lua em mau aspecto com Plutão. Tá aí, nós não pudemos fazer a reunião, né, uma reunião familiar, porque tinha estourado isso. Por que que estoura? Porque está na hora de olhar, talvez tenha um defeito, talvez não esteja guardando bem, né? Então, cuidado. É possível que estoure o esgoto? Sim, mas não é só o esgoto físico, é o que está lá dentro e que a gente não quer ver. Situações pendentes têm que ser decididas. É um renascimento, é uma ocasião impressionante para a gente fazer limpeza. Aproveite, doe aquilo que não te serve, recicle, refaz, refazer, transforme. A borboleta, ela era antes uma lagarta, né? E o símbolo maior do signo de Escorpião é a fênix. Fênix, esse pássaro mitológico que
ele renasce das cinzas, tá? Então, a semana vai ser muito forte nessas coisas, transformações de situações que não te fazem bem. Perdão ou perdão pode ser uma solução. Uma boa semana para todos e fiquem aqui, né? Cliquem no meu canal, se inscrevam, me ajudem, entrem nas redes sociais, estou na internet, no Facebook, tá bom? Uma semana maravilhosa para vocês. Façam as transformações que vocês precisam fazer. Tchau. Gostaram desse fundo de primavera? Eu achei muito bonito com esse céu azul. Tchau.